todos! E começa agora mais uma resenha do quadro Jogos Históricos aqui no canal Futebol Sem Fronteiras. E a nossa viagem ao tempo de hoje é lá no 21 de novembro de 2009, data histórica para a torcida do Ceará, dia que depois de 16 anos o Alvinegro voltou à elite do futebol brasileiro. Na ocasião, o Vozão entrou em campo para encarar a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. O time precisava vencer para garantir o acesso à primeira divisão do Brasileiro. E fora de casa, o Alvinegro cearense venceu por 2-1 e saiu de campo com acesso garantido. E quem vai voltar no tempo com a gente e contar todos os bastidores daquela partida é o zagueiro Fabrício, que marcou o gol da vitória aos 31 minutos do segundo tempo. Fabrício, seja bem-vindo ao canal Futebol Sem Fronteiras e ao quadro Jogos Históricos. Tudo bem, Fabrício? Tudo jóia, é um prazer, né? Poder participar aí com vocês, matar um pouco da saudade aí, né? Esse, sem dúvida, foi um momento muito especial, né? Para todos nós jogadores, comissão técnica, diretoria, funcionários e principalmente para o torcedor, né? Um jogo histórico, um acesso aí que conseguiu mudar, né? Como se diz hoje, o patamar do clube, né? Eu acho que contribuiu muito para que o Ceará atingisse, né, essa estrutura que tem hoje, essas condições de trabalho maravilhosas, né, que o clube tem condições de dar para os profissionais que hoje aí estão. Então, a gente fica muito feliz de ter feito parte desse momento maravilhoso que o clube conseguiu, né, conquistar na época o acesso, né? Bacana. E quem está aqui comigo hoje para resenhar é o meu amigo Lucas, torcedor fanático do Ceará, que vai ajudar a extrair do Fabrício lá na memória tudo que aconteceu naquele dia, né, Lucas? Bom estar aqui compartilhando com você a bancada. Prazer é meu. Boa noite, pessoal. Saudações alvinegras. Fabrício é um amigo aí que eu tenho com o prazer de ter um contato, né, Fabrício? Há um tempinho a gente vem conversando e a gente já compartilhou em off várias histórias daquela época. No meu ponto de vista, é um jogo um ano e um jogo em si que marcou a mudança de história do Ceará, né? Como a palavra que o Fabrício usou foi perfeita, a mudança de patamar do clube mesmo. De 2009 para cá, é um outro time, é um outro clube em geral. Mudou muito de lá pra cá. Estou apresentando um pouquinho o Fabrício, né? Fabrício foi zagueiro e jogou no Ceará entre 2008 e 2011 e foi um dos protagonistas na campanha da Série A em 2009. Nesse ano, o Ceará chegou, né, a ocupar a 20ª colocação da segundona, lá na zona de rebaixamento. Aí entrou PC Guzmão, o Alvinegro deu a volta por cima e terminou o campeonato entre os 4 melhores, conquistando uma vaga na elite do futebol brasileiro. Fabrício, conta pra gente, no jogo de acesso, no jogo contra a Ponte Preta, como foi pisar no gramado Moisés Lucarelli, sentindo aquela energia que daquele jogo vocês viram presentear a torcida, né? 16 anos depois, a volta à Série A. Como que foi? Relembra com a gente? A gente teve a oportunidade no jogo anterior contra o Guarani de Campinas em casa já de conquistar o acesso, né? Castelão lotado, mas infelizmente a equipe não estava num dia bom e a gente acabou empatando, adiando o acesso, né? Primeiramente, a gente chegou muito pressionado, né, em Campinas, porque a gente sabia da responsabilidade que nós, jogadores, comissão técnica, a gente tinha, né? Era um acesso muito importante para o clube, era um objetivo que o Evandro já tinha traçado já desde 2008, quando assumiu o clube, né? Ele já vinha se preparando para esse momento e a responsabilidade nossa era muito grande. Mas a nossa equipe tinha uma confiança muito grande, né? No trabalho que vinha sendo feito durante toda a Série B do Brasileiro. Uma Série B que nós começamos, como você bem colocou, né? Mal. Ocupamos a lanterna da competição, mas com a chegada do PC, a equipe evoluiu muito. Nesse jogo nós chegamos com a confiança em alta e a gente sabia que tinha totais condições de conseguir realizar esse sonho, né? O sonho da diretoria, de nós jogadores e principalmente da torcida, no caso, né? Começamos o jogo bem, né? Um campo muito encharcado.
começamos o jogo bem, o Geraldo num cruzamento, acabou a bola desviando no zagueiro da Ponte, que na realidade ele foi tentar tirar a bola, né? Mas devido ao campo muito molhado, acabou fazendo o gol contra. Isso já deu uma tranquilidade ainda maior para a nossa equipe, né? Nós continuamos a partida dominando as ações, sabendo valorizar a posse de bola, mesmo com o campo encharcado. No final do primeiro tempo, acabamos sendo surpreendidos, né? Num lance de bola parada, a bola sobrou na entrada da área. Se eu não me engano, acho que foi o Gadelha. Pegou uma bola de primeira, um chute indefensável para o Lopes, acabou empatando. Fomos para o vestiário. PC, com toda a sua experiência, né? Já um treinador já consagrado, que já tinha disputado Série A de brasileiro, nos passou ainda mais confiança no intervalo, falando que a nossa equipe ia fazer uma boa partida, que estava dominando a equipe da Ponte Preta. Nós voltamos, fechamos ali antes de subir para o campo, fechamos ali falando, gente, hoje é o nosso dia, não vamos deixar para a última rodada, vamos realizar esse sonho aqui hoje, vamos voltar para esse segundo tempo, vamos buscar essa vitória e voltar daqui com acesso. E subimos determinados, e graças a Deus, numa jogada, né, de escanteio, Jorge Henrique, numa bela cobrança de escanteio, eu tive a felicidade de me antecipar ali no primeiro pau e conseguir concluir em gol, marcando o gol, né, que deu o acesso. Bola para dentro da área, cruzamento, levantamento de bola, subiu, o toque pro gol, gol! E eu acho que coroou, né? Coroou o trabalho de um grupo unido, de uma verdadeira família, de uma comissão técnica espetacular e de uma diretoria que soube, né, contratar peça por peça, soube a analisar o momento de cada jogador antes de fazer a contratação, né? Sabia que quem eles estavam trazendo realmente ia contribuir para que o clube conseguisse alcançar o objetivo. Então, acho que foi uma coroação no geral e um presente enorme para o torcedor, né? Que o torcedor vinha sofrendo muito nos últimos anos e esse acesso aí, eu acho que foi um presente maravilhoso para toda a torcida. Cara, foi um dia muito marcante, foi um dia... eram 16 anos, né, sem ir para a Série A. Particularmente, eu não tenho lembranças do Ceará na Série A antes disso. E foi um dia perfeito, eu acho que assim, porque o Ceará conseguiu, né, o acesso que a gente estava esperando tanto, e no mesmo dia o nosso maior rival caiu para a Série C. Então foi um dia perfeito na cidade, assim, né? Eu acho que não teve até hoje não teve um dia que a cidade parou como naquele dia ali, naqueles dias, né? Porque no outro dia foi todo mundo para o aeroporto, era um mar de gente no aeroporto, inclusive eu. Então foi um dia histórico mesmo. Eu queria lembrar com o Fabrício aí que ele citou esse jogo do Guarani, né? E foi um jogo que a gente tinha esperança e tudo aconteceu dentro do jogo. Faltou energia no estádio, voltou energia depois, foi um empate, um chute despretensioso, acabamos empatando, enfim. De uma profecia, né, Fabrício, que o PC Guzmão fez para você depois daquele jogo. Você saiu chateado do jogo. Realmente aconteceu, teve essa profecia aí do PC, né? A gente, assim, por ser uma das lideranças, né, da equipe na época, teve um lance nesse jogo contra o Guarani que eu fui, assim, eu sempre gostei muito de sair jogando, né? Nunca gostei muito de sair dando chutão. É claro que zagueiro, às vezes, quando é necessário, você tem que acabar isolando, né? Como se diz na linguagem do futebol. Mas a gente sempre procurou sair jogando até para dar uma qualidade maior ali, facilitar para o meio de campo, né? Para essa bola chegar mais redonda ali para os volantes, os meias. E numa dessas jogadas eu acabei forçando muito um passe e a bola sobrou para o meio atacante do Guarani e
e na sequência da jogada eles fizeram um gol, né? Então, acabando esse jogo, fiquei muito chateado, fui para casa, porque a gente queria muito esse acesso, né? E fiquei lamentando, e na apresentação o PC percebeu, né, pela experiência que tinha, que eu estava meio triste, e me chamou para conversar. E nessa conversa ele perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, não, PC, aquele lance que aconteceu no jogo ali e tal, forcei a jogada demais e acabou saindo o gol, perdemos a oportunidade de já ter conquistado o acesso. Deus tem propósitos maiores para você. Você é uma liderança aqui dentro, você tem um respeito de todo o elenco, você tem a confiança de todos, confiança do torcedor também. Então vamos trabalhar firme essa semana aí, o acesso vai vir, e você pode ter certeza, vai vir na hora que Deus achar que deve vir. Então vamos trabalhar e vamos buscar esse acesso contra a Ponte. Deus tem propósito maior na sua vida. Eu falei, não, beleza, vamos em frente. E durante a semana trabalhamos normal, firme, né? Como a gente sempre vinha trabalhando. E no dia do jogo, quando eu fiz o gol, foi a primeira coisa, né, que veio na minha cabeça. Se pegar a filmagem do jogo assim, eu faço o gol, eu vou em direção à torcida e de imediato eu volto e aponto para o PC, né? Que eu me lembrei na hora do que ele tinha falado e realmente, né? Deus tem um tempo para tudo. Às vezes a gente é um pouco ansioso, né? Querendo as coisas da forma da gente, mas isso aí foi um momento muito especial também que marcou. O PC é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. A gente sempre conversa até hoje, né? A gente tem uma boa relação, uma boa amizade, e é um cara que foi muito importante na minha carreira. Só para lembrar mesmo que o PC ele chegou e mudou a configuração do time, né, assim, do Ceará. Conseguiu resgatar a confiança de jogadores que tinham potencial e por algum motivo ou outro não estavam conseguindo desenvolver, né? Eu lembro que ele encaixou ali um time muito reativo, que era aquele trio de ferro, né, Fabrício? Que era o volante, de volantes que era o Michel, o João Marcos e o Heleno. E o Ceará, para levar gol, era muito difícil, cara. Com essa proteção, a zaga e os zagueiros, né? Que eram o Fabrício e o Edivelto, ali junto com o Fábio Vidal e o Boiadeiro nas laterais. O Ceará era muito difícil de levar gol e fazia, né? Nas oportunidades que tinha. Tanto é que a maioria dos jogos era 1-0, 2-1, né? E a gente foi pontuando até conseguir o objetivo. Uma época, assim, memorável. A título de conhecimento, esse ano, durante o auge da pandemia, né, foi feita uma votação de jogos marcantes do Ceará para ser retransmitido na TV, e o jogo escolhido foi esse contra a Ponte de 2009. Para você ver o grau de importância que a torcida leva até hoje, e o Fabrício sabe do carinho que a torcida tem, né, Fabrício? De chamar para grupo, de sempre estar dando ali um apoio, comentando em rede social. Acho que quem participou daquele elenco ali sempre vai estar na memória da torcida do Ceará. E o grupo parecia ser bem unido, né, naquela época. Qual foi o diferencial, além da torcida, né, que o Lucas estava me contando como é que foi o acesso do Ceará? O que pesou mais, Fabrício, para vocês? A torcida ou o seu fator pessoal? A vontade, porque vocês fizeram uma campanha histórica, sem dúvida. Eu estava lendo, pesquisando. Foi uma campanha histórica inesquecível, né? E qual que foi o peso da torcida que lotava aqueles jogos? Como que foi para vocês dentro de campo? A torcida era o nosso combustível, né? Principalmente nos jogos em casa. Depois daquela arrancada que nós demos com a chegada do PC, a torcida abraçou o time. Mesmo nós na zona de rebaixamento, a equipe vinha fazendo bons jogos, só que não vinha conseguindo o resultado. E futebol a gente sabe que é resultado. Às vezes é melhor você jogar mal e vencer do que jogar bem e perder. E estava acontecendo com a nossa equipe no início. A gente vinha jogando bem, mas vinha perdendo, empatando. As vitórias não estavam vindo. E com isso a confiança ia diminuindo a cada jogo. Com a chegada do PC, nós conseguimos 2 vitórias seguidas, né? Inclusive, eu marquei os gols nos 2 jogos, foi contra o São Caetano e contra o Campinense, e consegui uma sequência, se eu não me engano, foram 12 ou 13 jogos sem perder. Então, isso elevou a autoestima lá em cima, não só da equipe, mas também do torcedor. O torcedor veio junto.
ele viu que era uma equipe determinada, uma equipe que queria alcançar o objetivo principal, né, que era o acesso, e abraçou a equipe. Eu lembro que os nossos jogos aí dentro de casa era média de 30, 40 mil torcedores todo jogo. Então isso era um combustível a mais pra gente. A gente entrava no Castelão, olhava para a arquibancada, a gente faltava se matar dentro de campo, né? A gente falava, pô, gente, nós não pode deixar esse pessoal ir embora triste, não. Vamos dar o sangue aqui dentro aqui. Às vezes acontece o resultado não vir, mas o torcedor olhava para o campo e via que era uma entrega total. Tinha um jogador que saía de maca no final do jogo que não conseguia nem andar, de tanto que se entregava dentro de campo, né? Então o torcedor foi fundamental para a gente tem uma gratidão muito grande pela torcida, a gente tem um carinho especial, né, pelo torcedor, e o torcedor também pela equipe, né, de 2009, aí, eles têm um amor aí, uma demonstração, né, de carinho diária, conversando com todo mundo, e isso deixa a gente muito feliz, né? A gente, claro, a gente não faz comparações com ninguém, não tem como a gente fazer comparação, cada um na sua época, né? Mas eu acho que essa equipe de 2009 fez uma história muito bonita dentro do clube. E vale lembrar, Lívia, que essa época era uma época, entre aspas, de vacas magras no Ceará, né, Fabrício? O Ceará estava se reestruturando. A gente vinha de anos em sequência brigando para não cair para a terceira divisão, né? Até que 2008 fez um campeonato ali de meio de tabela, mais ou menos, um campeonato sem tanto sofrimento como em outros anos. E o Ceará estava pegando a gestão do Evandro Leitão, presidente na época, né? Ele colocou como objetivo quitar todas as dívidas do Ceará até 2012, então era um projeto de longo prazo. E o Ceará ainda estava com muitas dificuldades dentro do clube, né? De estrutura, de salários, enfim. E a gente pegou um conjunto, eu falo assim, de time e torcida, conseguiu se unir, né, nesse objetivo e conseguir no final, né? Então foi uma época marcante mais ainda por conta disso. Não foi um Ceará de 2020 que tem, claro, modesta parte, tem um padrão financeiro muito maior do que o Ceará de 2009. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que em 2009 a nossa folha salarial, eu acho que estava entre as 5 menores da Série B. Sim. Não tenho certeza, mas era isso. Eu tenho certeza que era uma das menores, mas se eu não me engano era uma das... Fabrício, é isso mesmo. Foi na raça mesmo, hein? Foi na raça. Foi um período assim de estruturação do clube, né? Eu acho que o Evandro foi um cara fundamental pela seriedade, pela transparência que ele tinha, até mesmo com o elenco. Tinha dinheiro, se não tinha, ele chegava e abria o jogo, gente, não tem dinheiro e vamos embora, vamos junto aí. Era um cara muito transparente, sabe? Então isso passava uma confiança muito grande pra gente também. Foi um cara que honrou com todos os compromissos, né, que ele prometeu para todos, né, jogadores, comissão técnica, funcionários, e eu acho que isso fez com que Deus coroasse, né, a gente com esse acesso, assim, porque era uma família muito grande mesmo, não tinha ninguém que queria sabotar ninguém, né, fazer sacanagem com ninguém, todo mundo se respeitava, todo mundo tinha admiração, todo mundo respeitava quem estava jogando, quem estava de fora, então eu acho que isso fez muita diferença. Então, Fabrício, eu queria falar aí sobre um certo dente que foi perdido aí na comemoração. O Amorim até hoje eu acho que ele não me perdoou ainda. Porque na comemoração no hotel, né, todo mundo se abraçou lá e começou a pular e cantar. E no que ele chegou atrasado, ele veio pro meu lado e eu, sem querer, eu levantei o cotovelo. E o cotovelo pegou o dente dele e arrancou o dente dele. Aí ele ficou o restante da comemoração no hotel toda sem um dente. E no voo de volta também, o dia todo, né? Nós fomos pro aeroporto, aí teve conexão em Salvador. Então ele passou praticamente quase 2 dias sem um dente por culpa minha, mas acontece, né? Na hora de receber também, né?
Aeroporto lotado, cidade lotada, comemorando com o time, Amorim com a mão na boca. Não, pô, era o Amorim, todo mundo contava, toda hora no avião, né? A galera brincando um com o outro, aí a galera contava uma piada, olhava para o Amorim e tava rindo assim, ó. Que sacanagem. Mas foi legal. Agora, Fabrício, tinha um jogador aí nesse time que era meio louco pelo Ceará, né, cara? Conhecido como... fácil de adivinhar. Até nossa, em coletivo, o rapaz era... Rapaz, o Mota era uma referência para nós, viu, cara? A gente via no Mota o torcedor do Ceará, cara. Impressionante, assim, o amor, né, que o Mota tem pelo clube. É até emocionante você comentar sobre o Mota, porque além de ser um grande amigo particular meu, toda vez que eu vou em Fortaleza a gente se encontra aí. Cara, o Mota, que referência, que ser humano, cara. O cara é espetacular. O Mota, uma vez quase que ele joga o boiadeiro de cima do andar do prédio lá, pô. A gente fez uma brincadeira lá, né, que a gente sabia da paixão do Mota. E tinha um bingo, né, que a gente realizava na concentração, só para descontrair mesmo, para passar o tempo. E na época o PC gostava de concentrar 2 dias antes da partida, né? Então a gente fazia um bingo lá, levava uns prêmios. Aí um desses prêmios era a bandeira do Ceará, né? Aí nós combinamos lá, aí o boiadeiro falou, não, beleza então. Vou falar que bate. Aí na hora que for entregar o prêmio, eu vou falar que eu não quero bandeira do Ceará, não. Aí tá falando, beleza. Aí deu lá, cantou as pedras do bingo, o boiadeiro, bate, deu, não sei o que e tal, beleza. Aí tá aqui, boiadeiro, o prêmio, a bandeira. Ele falou, você é doido, rapaz, não quero bandeira de Ceará, não. Rapaz, o Mota levantou da cadeira, meu amigo, foi pra cima desse boiadeiro, teve que entrar gente no meio, teve que separar da confusão. O Mota queria jogar o boiadeiro lá de cima do hotel, moço. O homem é apaixonado pelo clube, o homem gosta demais, viu? Ali, o sangue dele é branco e preto mesmo. Imagino como foi a comemoração dele depois, né, do acesso, né, desse jogo de acesso. Perdeu um dente. Imagina como foi. Eu particularmente passei quase o tempo todo ali, né, comemorando com o Mota. Eu vou te falar um negócio pra você, viu? A gente gostava de tomar uma, viu? Mas acabamos bem com a cerveja. Gostava, né, Fabrício? Mas foi um momento, acho que valeu a pena, assim, a gente extravagar um pouco, assim, porque é um momento que marcou, acho que a vida de todos que participaram ali. Foi muito especial pra gente. Mota, ele estava aqui em épocas muito difíceis antes disso também. Mota, ele surgiu ali em 2002 e ele pegou uma situação bem difícil no Ceará. Ele era torcedor de arquibancada mesmo, mas como ele é hoje, já cansei de encontrar com o Mota no estádio. Então ele acompanhou tudo isso. Mota era jogando na Coreia, fazendo gol e fazendo o símbolo do Ceará. Foi campeão em 2003 naquela tríplice coroa do Cruzeiro. Foi fundamental naquele título lá e era sempre interagindo ali com a torcida do Ceará. Ele sempre foi muito torcedor. Aí, o Mota nessa época aí, Lívia, poucas pessoas sabem. O Mota, ele tinha voltado da Coreia e ele tinha feito uma cirurgia e ele voltou para recuperar aqui no Brasil. E o PC, quando ficou sabendo, né, que o Mota estava em Fortaleza fazendo tratamento, o PC foi pessoalmente conversar com o Mota. Ele tinha contrato na Coreia ainda e o Mota abriu mão de um alto salário na Coreia, né? Pediu pro presidente do clube para que pudesse liberar para ele ficar no Ceará, né? E eu acho que isso é mais uma demonstração, né, de amor pelo clube. Eu acho que ele ficou no Ceará e acho que ele não ganhava nem 10% que ele ganhava na Coreia. E ele fez questão de ficar para ajudar a gente nesse acesso. Sem dúvida, que história do Mota, hein? De amor. Hoje em dia a gente não vê mais isso hoje no futebol. Não mesmo. Fabrício, tem um ponto curioso também, né? Nessa época aí, o Ceará tinha uma dificuldade imensa de ganhar fora de casa, né? Não sei se você lembra disso. O Ceará passou mais de um ano sem ganhar fora de casa. E em 2009, naquela campanha do acesso, a gente voltou a ganhar fora de casa no jogo com o Brasiliense, lá em Brasília.
por incrível que pareça, cara, foi o único jogo na época que eu fui fora de casa. Coincidentemente, eu estava em Brasília, não fui só pro jogo, e eu fui pro estádio lá. Geraldo que fez o gol de pênalti lá, 1-0, quebrou esse tabu também em 2009. Para você ver a dificuldade que era ganhar fora de casa. Esse jogo aí, né, como você bem colocou aí, foi a primeira vitória após um ano, praticamente, sem vencer fora de casa. E foi chorado. Rapaz, o Geraldo bateu o pênalti, o goleiro defendeu e no rebote ele conseguiu ainda finalizar, né, e fazer o gol. Eu acho que foi um peso também que tirou das costas da gente aí, porque o próprio torcedor cobrava muito, né? Pô, o time só ganha em casa, e a partir daquele momento ali a gente conseguiu também tirar esse peso, né? Depois desse jogo aí parece que as vitórias foram acontecendo assim naturalmente, já não era mais aquela cobrança também, né? A gente saía fora de casa, o PC também conseguiu encaixar o esquema forte, né? A gente jogava praticamente no mesmo esquema, dentro e fora de casa, então isso facilitou muito. A maioria dos treinadores, eles montam um esquema para jogar em casa e quando vai jogar fora muda totalmente, né? PC não, PC procurou manter um padrão, então isso facilitou também para a gente. Acho que foi isso, né? O PC, né, que decretou o coração de vocês, porque foram quantos jogos, né? Foram 19 vitórias, Você lembra dos números, Fabrício? Os números exatos eu não lembro, não. Eu sei que... Porque vocês saíram de baixo para terminar na terceira colocação, né? Justamente. Nós estávamos, quando o PC chegou, a gente estava na lanterna da competição, né? Nós conseguimos essa sequência aí. Eu não tenho certeza se foram 12 ou 13 jogos seguidos aí, sem derrotas, né? Então a gente saiu da lanterna, nós já viramos o turno entre os 4 primeiros. O Ceará estava muito regular, eu acho que foi o diferencial da campanha, né? Foi um time muito regular. Não oscilava tanto de atuação. Você não viu um Ceará fazer um jogo ótimo, maravilhoso, um jogo horrível ali. O Ceará mantinha bem um padrão. E outra vitória que marcou muito, assim, eu acho que deu um engajamento ainda maior pro time, foi aquela moral de ganhar do Vasco fora de casa, né? O Vasco que era um grande nome na Série B naquele ano, inclusive o goleiro Fernando Praz, que hoje é o nosso goleiro. Verdade, aqui. Lembrei, verdade. E o Ceará ganhou lá de 2-0, foi outro jogo muito importante naquela campanha também. Foram momentos, né? Você vê, um outro jogo histórico esse também, né? Um time desacreditado, você ir no Maracanã, ganhar de um Vasco, né? Com toda a sua potência financeira que tinha na época, né? Em relação ao Ceará, um elenco muito qualificado, e você ir dentro do Maracanã e vencer o Vasco lá, né? Então, foram, acho que esses fatores assim, né? Como eu falo, vai elevando, né, a confiança do grupo, comissão técnica, diretoria, e o torcedor vendo uma atuação dessa, vendo um resultado desse, ele abraça o time, né? Foi o que a torcida do Ceará fez. Ela ficava encantada, né, com os jogos que a gente fazia. Assim, às vezes, eu sempre falo, poderia faltar a qualidade técnica, mas a vontade de vencer nunca faltou nessa equipe, porque a equipe era muito determinada, era assim, a gente se fechava, entrava em campo parecia que era o último dia que a gente ia jogar futebol em nossas vidas, sabe? Então a gente procurava fazer o que desse conta ali dentro de campo ali para trazer o resultado pro nosso lado. Oi, gente, que resenha boa relembrar isso tudo, hein? Né, Lucas? Também passou na sua memória. Falta futebol hoje, inclusive, né? Acho que falta muito disso. Eu vejo hoje o futebol muito elevado financeiramente e com pouca vontade dentro de campo. Sendo bem sincero, não falando de um time A ou B, mas eu vejo que falta esse sangue no olho que eu via no Ceará de 2009, sabe? Uma vontade de ganhar, de estar se entregando mesmo dentro de campo. E o Fabrício viu, né, que em termos de torcida, naquele jogo do acesso, né, voltando ao nosso tema que a gente falou no início, o Ceará jogou dentro de casa, né, Fabrício, em Campinas. Tava muita gente no estádio da Ponte Preta. A torcida do Ceará invadiu Campinas, né? Impressionante, debaixo de chuva, chovendo o
dia todo e eles lá firme, apoiando a gente. Tinha praticamente o dobro de torcedor do Ceará do que da Ponte, né, que era a mandante do jogo. São essas coisas assim que eu sempre falo, né? Isso aí é mais uma prova, né, de como a torcida acolheu o time, né? E a questão que vocês colocaram aí, esses dias atrás eu participei de uma live, estava participando do Muricy Ramalho. Eu acho que o futebol brasileiro ele está perdendo um pouco a essência, né, de alguns anos atrás, né? Pessoal, principalmente os treinadores, eles estão muito preocupados em implantar esquema tático, variação tática, e eles não dão um padrão, uma sequência para os jogadores, né? Isso acaba atrapalhando até o próprio desempenho do atleta dentro de campo, porque um jogo você joga, o outro jogo você não sabe nem se você vai para o banco. Não, vou jogar com tal time, eu vou montar uma variação tática aqui, eu vou colocar fulano no lugar de ciclano. Então isso traz uma insegurança para o jogador. E eu acho que isso vem prejudicando o desempenho dos atletas em campo e também prejudicando também em termos de campeonato. Você vê uns campeonatos sem qualidade técnica nenhuma, os jogadores parecem que estão desaprendendo a jogar futebol. Hoje você vai acompanhar um clássico, hoje, por exemplo, Clássico Rei. Antigamente a torcida ficava encantada com o Clássico Rei. Eu já acompanhei vários clássicos aí, uns clássicos sem graça, os dois times parecem com medo de jogar, os treinadores com medo de perder porque o emprego pode estar em jogo. Eu acho que essa não é a característica do futebol brasileiro, nunca foi na realidade, né? O futebol brasileiro foi um misto, né, de raça com técnica e sempre jogando para frente, sempre buscando o resultado. Acho que foi dessa forma que nós conseguimos aí, né, ganhar 5 Copas do Mundo. Foi dessa maneira que o futebol brasileiro conseguiu encantar o mundo, né? Eu acho que de uns 5, 6 anos para cá, o futebol brasileiro vem numa decadência muito grande. Não, e a seleção é reflexo disso, não é nem sombra do que foi em 2002, por exemplo, não é nem sombra. Eu não vejo hoje, particularmente falando, até um pouquinho fugindo do assunto, eu não vejo a seleção brasileira ganhando Copa do Mundo, não. Que tá chegar em uma quartas de final. Vai ter sofrido. Eu tenho um canal, eu faço parte do canal, né, onde tem outros torcedores, e eu tava comentando justamente isso e muita gente concordou comigo, né? Você pega um futebol ali, um jogo de segunda divisão do campeonato inglês, cara, é muito melhor de assistir do que um jogo de primeira divisão daqui, tocando bola, indo pra cima, procurando o jogo, procurando o gol. É completamente diferente de um padrão do futebol brasileiro. Eu vejo que o futebol brasileiro hoje é nivelado por baixo, infelizmente. Tem muita matéria-prima, a gente, né, tem muito jogador de qualidade, mas muito abaixo, taticamente, visão de jogo, enfim, tem muito que correr atrás ainda. O individual a gente tem, mas o coletivo que... Você pega, eu acho que o maior exemplo em cima disso que eu falei, de você manter uma equipe, você dar sequência, né, num padrão de jogo. Eu acho que um dos maiores exemplos que ele saiu daqui como praticamente o deus do futebol foi o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ele chegou no Flamengo, ele teve um pouco de dificuldade no início até encaixar a equipe. Ele encaixou a equipe, ele deu sequência para aquela equipe que ele acreditava ser a equipe titular, passou confiança para os jogadores, ele tirava algum dos 11 titulares ali, quando acontecia do jogador levar o terceiro cartão amarelo, uma expulsão ou uma contusão, e a equipe ganhou um corpo, ganhou confiança, foi ganhando os jogos, ganhando as competições, e por pouco não ganhou o título mundial, né? Uhum. Então, ele não inventou nada, ele só praticamente teve dificuldade no início ali, até organizar a equipe da forma que ele queria, e depois deu sequência. Eu acho que é isso que está faltando no futebol brasileiro. E já esqueceram disso, né? Saiu agora daqui, já esqueceram disso. Já esqueceram disso, é complicado, porque aqui no Brasil se reclama muito que não tem tempo para treinar, né? Não, a competição é muitos jogos, não tem tempo para treinar. Se você não tem tempo para treinar, como que você quer ficar aplicando variações táticas? Para você aplicar uma variação tática, você tem que treinar a equipe nessas variações táticas. Se você não treinar a equipe, o jogador vai entrar dentro de campo, ele não vai saber o que fazer, né? Então, eu sou daquele modo assim. Claro, você tem que ter umas 2 ou 3 formações para você jogar.
Só que você tem que definir uma equipe sua titular e dar sequência para esses jogadores. O papel até do torcedor, às vezes o torcedor ele fala muita besteira, né? Ou é visto como se ele não entendesse muita coisa, mas tem coisas que a gente nota assim de fora, né? Vendo de fora, que você fica, nossa, meu Deus, que absurdo que esse cara tá fazendo. Fala de um treinador qualquer, né? Não vou citar o nome do treinador, mas teve um aqui no ano passado, cara, que ele vinha jogando de um jeito, ele estava há 3 jogos no time, vinha jogando de um jeito, conseguiu uma vitória, e no Clássico Rei, ele botou 3 zagueiros para jogar sem o time nunca ter jogado com 3 zagueiros. O time jogou domingo, o Clássico era na quarta. Ele não teve tempo para treinar, é lógico que o Ceará não ia saber se comportar em campo. Perdeu o Clássico. 2009, se você encontrasse com um torcedor na rua do Ceará, se você perguntasse a escalação do goleiro ao atacante, ele sabia de cor na cabeça dele. A escalação agora. Ele deve saber até hoje, né, Lucas? Lucas sabe até hoje. Agora, tá na ponta da liga, não tem como não saber. O Ceará não mudava muito. E quando mudava, eram peças que tinha como confiar. O grupo em si era muito forte, era muito unido, né? O Ceará, ele saía ali um Jorge Henrique na lateral esquerda, o Pablo Vidal, entrava um Jorge Henrique e mudava o jogo, como ele mudou contra o Vasco, né? Então era um grupo muito forte. Independente de quem caísse, por um motivo ou outro, entrava outro que supria a necessidade, se doava em campo da mesma forma. Então era um compromisso mesmo do elenco, não só do time. Hoje mesmo, se você perguntar hoje, até para você mesmo, Lucas, que eu sei que você é um torcedor apaixonado, eu acho que você não sabe a escalação titular do Ceará hoje. Que o treinador pensa que são os 11 titulares, ninguém sabe, entendeu? Porque um jogo joga... Ele, né? Nem ele não tem os 11 ainda. Entendeu? O Guto é um baita de um treinador. Nossa, tem um respeito muito grande. Mas até mesmo ele, hoje, ele não tem os 11 titulares dele ainda. Uhum. É verdade, cara. Isso passa muito da confiança que o treinador vai ter no jogador, né? E às vezes isso não é passado de volta. Você não tem uma certeza. Você vai ter que sempre estar mudando, o time não encorpa. Né? O Ceará, né, foi campeão da Copa do Nordeste agora, né, campeão invicto pela 2ª vez, e o Ceará foi campeão porque justamente ele conseguiu fazer isso, né? Ele incorporou um time, definiu o modo de jogar do time, que foi um time um pouco mais reativo, e ele botou as mesmas peças, ele só mudou em caso de cartão, e o Ceará conseguiu incorporar e foi campeão. Na Série A, ele teve que fazer alteração por conta desse calendário louco que está esse ano. Começou muito mal, entendeu? Então, até encorpar de novo, ele precisa definir umas peças e confiar, né? E acreditar. Gente. Aqui, ó, acho que o nosso horário já está indo. Queria saber se você tem algo a mais a acrescentar. Fabrício, obrigada, Fabrício. Lucas, obrigada por esse bate-papo. Para o torcedor que não conhece, como eu, que não conhecia essa história a fundo, saber como que foi o sucesso do Ceará. Para o próprio torcedor do Ceará, como o Lucas, relembrar esse momento único, né? Obrigada mesmo, gente, pela participação de vocês dois aqui, viu? E vou voltar mais cedo. Duas perguntas aqui para o Fabrício, só para encerrar o nosso papo. O que é que ele vê de diferença, assim, da torcida do Ceará para as demais torcidas que ele teve a oportunidade, né, de ver ou de jogar? Qual é a principal diferença que ele vê, assim, da torcida do Ceará em relação às outras que ele já teve a oportunidade de atuar? E a segunda é como ele vê o crescimento do Ceará, né, de 11 anos atrás, que foi 2009 para cá. Ele viveu, o Fabrício chegou em 2008, né, Fabrício? Até 2011 ali, 12. 2008, fiquei 4 anos no clube, né? Então ele acompanhou parte do processo, né? Depois a gente vai ter até uma resenha para falar sobre 2011, aquela Copa do Brasil que o Ceará está hoje, eliminou o time do Ronaldinho, 25 jogos invictos da famosa bonde do Mengão sem freio, pegou a carroça de embestado e foi embora, né? E como ele vê esse crescimento, né, do clube de 2009 para cá, quando ele chegou aqui em 2008, e como ele viu, acho que ele já teve a oportunidade de vir, né, Fabrício? Vir conhecer como é que tá o Ceará hoje. Primeiro, então, como a comparação de torcidas que você teve, né, de jogo e do Ceará, e segundo, a evolução do clube em si. Como é que você vê esses dois pontos? Bom, primeiramente a torcida. A torcida do Ceará, eu costumo dizer que ela é a torcida que ama verdadeiramente o clube, né? É uma torcida que não abandona, que pode estar um momento difícil que for, ela está te carregando nos braços. Então, acho que isso que é o diferencial da torcida do Ceará em relação às outras torcidas.
Porque tem outros torcedores de outros clubes que ele vive o momento que o clube está passando ali, mas ele te apoia só no momento positivo. No momento negativo, não. Ele te abandona, ele vira as costas e só quer saber de criticar. E a torcida do Ceará é diferente. A torcida do Ceará, igual eu falei, aconteceu de a gente estar na lanterna da competição e você chegar no estádio, você olhar para a arquibancada, tinha 30, 40 mil torcedores lá para te apoiar. Então esse que é o diferencial. O verdadeiro torcedor é esse. Não é aquele torcedor só quando o clube está ali entre os 4 primeiros, disputando o título. Aí é fácil demais você torcer. Agora, o verdadeiro torcedor é esse. O verdadeiro torcedor é o torcedor do Ceará. Que mesmo atravessando um momento difícil, ele vai lá, pega na sua mão e te joga para cima. Então, esse que é o diferencial. Agora, em questão da estrutura do clube, é aquele processo, né? Um projeto a longo prazo. Começou aí com a gente aí em 2009, né? As coisas foram acontecendo, dando certo. Um brilhante trabalho do Evandro, né? Que elaborou esse projeto para conseguir o acesso, para ter mais arrecadação, para ter mais um amparo financeiro, né? Disputando a Série A e Copa do Brasil, Sul-Americana, que nós disputamos também. Então, e a sequência agora do Robson, né? Que vem fazendo também um belo trabalho, dando sequência ao trabalho do Evandro e estruturando a cada dia mais. Às vezes o torcedor pensa que a estrutura não é importante, mas nesses tempos que estamos vivendo agora, é fundamental a estrutura de um clube. Você pode ver que todos os clubes estão procurando até já ter o seu próprio estádio, para ter uma arrecadação maior, porque quanto mais dinheiro o clube gerar, mais ele vai ter condições, né, de montar um elenco forte para disputar títulos. Então, essa diferença que o Ceará tem, né, de pensamento de antigamente. Antigamente o Ceará, eu acho que ficava muito focado só no campeonato estadual, não tinha essa ambição de crescimento, né? E do Evandro para cá, não, mudou essa mentalidade. Eles viram que o clube tem condições de atingir um nível bem maior do que era antigamente. Para você ter noção, foi uma entrevista que eu vi do Evandro. Ele falou que o banheiro da sede do Ceará, ele não tinha vaso sanitário, cara, buraco. O Ceará não tinha estrutura de nada. Isso em 2009 no acesso? Quando o Evandro assumiu, em 2008. Ah, meu Deus, sério? O Ceará, eu acredito que ele nunca caiu para... Tem 2 times do Nordeste que nunca caíram para a 3ª divisão. É Ceará e Sport, são os 2 únicos. E eu não sei como o Ceará nunca caiu, cara. Sinceramente, o Ceará passava por dificuldades assim de até o último jogo tá escapando ali. Teve jogo que fez gol no final do segundo tempo e conseguiu escapar. E todo ano era a mesma coisa, era brigar para não cair para a 3ª divisão. Até que chegou o Evandro, conseguiu mudar essa visão do Ceará, né? Até hoje, graças a Deus. Que legal, obrigada, hein, Fabrício, Lucas, para você se inscrever no nosso canal, aí depois eu pedi o Lucas para passar. E quem está nos assistindo, dá aquele like, ativar o sininho e colocar, como eu sempre peço, aqui embaixo o seu time do coração e qual o jogo histórico. Eu torcedor Ceará, então me diz aí, qual o jogo que você gostaria de ver aqui no nosso canal? Tá, e considerações finais, obrigada, Fabrício e Lucas, mais uma vez, viu? Tá, eu agradeço, viu, Lívia? Agradeço também você, Lucas, pelo convite. Como eu sempre falo, assim, a gente vem participando aí das lives, né, que agora virou uma tradição, né, nesse momento de pandemia. É sempre um prazer, tá sempre aí falando com vocês, contando um pouco, né, dessa passagem da gente aí pelo clube, né, e eu fico muito feliz, tá, de participar aí com vocês, e a gente tá aqui, mesmo de longe, a gente tá aqui sempre à disposição. Vocês precisando aí, é só chamar aí que a gente tá à disposição, tá bom? Obrigado, viu? Um beijo no coração de vocês. Valeu, gente, obrigado também pelo convite, pela oportunidade de estar falando do Clube do Coração, né? Acho que nunca vai faltar assunto sobre o Ceará. Mais uma vez, obrigado. Precisando, estamos aí. Valeu? Saudações alvinegras. Obrigada, Lucas. Obrigada, Fabrício. Tchau, tchau.